Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Glórias a Deus, muito bom estar com vocês nessa live do Facebook. Glória a Deus. E ao mesmo tempo gravando para o YouTube. Não se esqueçam que vocês têm tudo no YouTube. Tudo que Deus fala conosco aqui agora, nesse meio-dia, aqui no Facebook. Lá para as 5 horas da tarde já está pronto um vídeo também no YouTube com esse mesmo assunto. Então nós louvamos ao Senhor porque nós estamos numa era onde o Evangelho vai chegar em todas as partes, já chegou em todas as partes do mundo como Deus tinha programado. Ele disse que quando chegasse o Evangelho em todas as partes do mundo, que estava o fim, estava determinado já o fim. O mais certo da gente, porque guerra sempre houve, rumores de guerra, terremotos, tudo sempre houve, mas o Evangelho pregado na terra inteira, esse é o sinal mais importante para nós sabermos que Jesus Cristo já está vindo. E porque Deus nosso Deus não é um Deus que seja atrasado, cafona, não. Ele usa os recursos da época. Quando ele falou que chegaria o mundo inteiro, eu ficava assim pensando, meu Deus, como vai chegar o mundo inteiro? Como vai chegar o mundo inteiro? Aí eu nem imaginava, há 50 anos atrás, que haveria essa época, essa era digital. E quando, há 50 anos atrás, eu ficava achando, meu Deus, eu sei que vai acontecer, porque você é o Deus do impossível, né? Mas o mundo inteiro conhecer a tua palavra? Pois aí, com a internet, com essa era digital, só basta os filhos de Deus vencerem a si mesmos. Quando a gente vencer nós mesmos, o Evangelho acaba de chegar em todo lugar. Eu já estou tentando. É áudio enviado para os hospitais, é áudio enviado para os presidiários, é áudio enviado para todo lugar. Uma vizinha, todo lugar a gente leva uma palavra. Então a gente não perde tempo. Quem está fechado das portas são os templos, mas nós estamos de bocas abertas para pregar a palavra. E o Espírito Santo ama isso. Ele quer que a gente abra a boca, que ele quer encher. Então louvado seja Deus por essa era digital, por nós estarmos aqui, sendo consolados pelo Espírito Santo, que a gente gostaria de se abraçar, de estar junto como era há 2 meses atrás, mas agora então só tem essa falta, né? É de pegar na mão, de se abraçar, mas vai chegar esse momento, Deus já está trazendo de volta. Eu creio que a gente já tem aprendido algumas coisas, ele só queria deixar a gente ter um aprendizado. E esse aprendizado eu acho que já está chegando ao ponto que ele quer. Bem, queridos, hoje é Josué capítulo 10. E eu quero dizer para vocês que o nosso tema é você tem um inimigo para vencer. Vencendo um inimigo chamado eu. Vencendo um inimigo chamado eu. Você já ouviu falar desse inimigo? É um inimigo terrível. O nome dele é eu. E eu quero mostrar para vocês aqui, nesse capítulo 10, é muito interessante, Josué está em conquistas tremendas. A gente tem a parte das explicações de algumas coisas no capítulo que vocês podem estar entendendo. Eu vou dar uma lidinha rápida, mas eu quero entrar na revelação, naquela parte que Deus está nos falando, vencendo o inimigo chamado eu, que é o nosso tema. Mas vou dar uma lidinha só aqui para mostrar algumas coisas. Josué abriu caminho pelo centro da Palestina ao
assim que ele conquistou Jericó, ele estava abrindo caminho para o centro da Palestina. Josué foi um verdadeiro desbravador. É um conquistador. Conquistou mesmo, né? Eu acredito que ele conseguiu vencer um inimigo chamado eu. Quando você vê alguém vitorioso, levando o reino de Deus avante, fazendo o reino de Deus ampliar, é porque conseguiu vencer um inimigo chamado eu. E esse é o nosso tema de hoje. E eu quero dizer para você que o Josué, ele abriu o caminho pelo centro da Palestina ao conquistar Jericó. Quando ele conquistou Jericó, ele já abriu o caminho para o centro da Palestina. E aí ele foi em marcha, foi prosseguindo de Gilgal até a região central, montanhosa, uma região montanhosa, tomando também Ai, a cidade também que foi a primeira derrota, depois ele conseguiu tomar. A primeira derrota você já sabe por quê, porque tinha pecado na área, a capa de Acã. Mas aí nós vemos que ele vence Jericó, vence Ai e posteriormente Gibeão. Logo depois a gente vai ver a vitória sobre Gibeão. Da sua posição de elevada, Israel estava pronto para expandir com rapidez seu caminho para o sul e depois para o norte. Estava de ponta a ponta, sul, norte. Josué realmente tremendo, né? Graças a Deus. Aliás, o Deus dele que é tremendo, assim como nós também somos verdadeiros vencedores, tremendos vencedores por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nome dele que nos dá vitória e você já pode se considerar um vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, Jerusalém é a provisão de paz. Quando se trata dessa palavra Jerusalém, quer dizer provisão de paz. Alguns têm contado 28 vezes. Eu estou dando algumas explicações de algumas coisas que talvez você não esteja entendendo, mas eu não quero nem isso não. Eu quero saber do tema que é vencendo o inimigo chamado eu. Mas aqui eu quero saber, mas eu quero, mais importante é o nosso tema, mas eu estou mostrando algumas coisas que talvez você leia Jerusalém, aí você sabe o que quer dizer Jerusalém? É a provisão de paz. Provisão de paz. Alguns têm contado 28 vezes em que Jerusalém foi sitiada. Desde os dias de Josué até os dias de hoje. Jerusalém foi sitiada 28 vezes. E é a provisão de paz, hein? É a provisão de paz. Muito invejada, não é? O Deus de Israel não tem outro igual. Então, por conta dessas coisas, né? Aí o inimigo foca, fica querendo, tentando todas as maneiras destruir. Então, Jerusalém quer dizer provisão de paz. 28 vezes ela foi sitiada desde o tempo de Josué até o tempo de hoje. No Antigo Testamento, de Josué, no Antigo Testamento, nós vemos que ela tem sido focada, assim como aqueles que recebem Jesus Cristo são focados, porque quem recebe Cristo tem a paz que excede todo entendimento. E Jerusalém tem o significado, provisão de paz. Onde tem paz, vai ter sempre inimigos querendo tirar a paz. Então, eu e você, nós que somos seguidores de Jesus Cristo, somos aqueles que temos promovido a paz, mas o inimigo não quer a paz, ele não quer ver a paz que excede todo entendimento em nossas vidas, então ele providencia sempre maneiras para tirar nossa paz. Mas jamais vão tirar, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, nós já somos mais do que vencedores. A paz que excede todo entendimento vai prevalecer nas nossas vidas por todo o tempo quanto nós estivermos aqui nessa terra. Até a volta do Senhor Jesus, essa paz vai continuar. Então, queridos, nós temos assim algumas coisas que estamos falando, porque é bom sempre ter a explicação, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu estou inquieta para entrar no tema, então você faz o seguinte, quando você tiver dúvida, quando você tiver alguma dúvida de algum capítulo que eu estou falando, eu tenho sempre as anotações aqui, ó, tá tudo anotado. Então você vai ao gabinete, nós conversamos, eu lhe mostro. Você vai ler o capítulo 10, um exemplo. Aí eu estou falando do tema, vou falar do tema. E essas coisas que tiver aqui que você não está entendendo,
não entender, quiser saber mais, aí nós vamos juntas no gabinete estudarmos as anotações daqui. Eu vou lhe explicar tintim por tintim, como dizia minha avó. Tudo que Deus me entregou aqui, eu passo para você. Agora deixe-me falar do tema. E aí aguardo você no gabinete, tá bom? Só você marcar e eu irei. Bem, o tema, eu estou empolgada com isso, de ver a vitória de Josué. Você vê nesse capítulo, mais uma vez, ele conquistando, ele vencendo. E aí, isso me empolgou e eu quis falar sobre esse assunto do tema. Sobre esse tema. Porque a vantagem toda de Josué, de Moisés, desses homens de Deus que deixaram marcas de vitória em nossas vidas, que nós ficamos empolgados, sabe qual foi a razão? Que eles venceram o eu, o maior inimigo, chamado eu. Por exemplo, aqui nesse capítulo 10, tem a parte dos gibeonitas, eles pedindo socorro a Josué, os gibeonitas pedindo socorro a Josué. Eu quero que você entenda por que esse tema. Quando a gente vence esse mesmo, né? A gente já sabe que é diferente. Então, o nosso inimigo, nós queremos vencer um inimigo chamado eu, e Josué venceu. Aqui nesse capítulo 10 eu quero destacar isso aqui. Quando Josué foi chamado pelos gibeonitas, ele, com certeza, como qualquer um de nós, né, deve ter pensado. Ele deve ter pensado assim: esses caras vieram de longe, me fizeram de bobo, com aquelas roupas sujas, cheias de poeira, cheia de terra, cabeça cheia de terra, os pés todos sujos, pão bolorento na sacola, na mochila, me fizeram de bobo. Chegaram aquela história dizendo que não era daqui. Me enganaram. E agora eu vou fazer o quê? Vou defender esses caras? Eu vou entrar nessa guerra? Não, eu vou ficar aqui quietinho. Agora é a minha vez de fazer a minha vingança. Eles estão precisando de mim, mas quando eu me lembro do que eles fizeram comigo, de me enganarem, eu sei que foi por uma boa causa. Onde nós estudamos sobre isso, falando que foi porque eles queriam defender a vida deles e por isso Papai do Céu nem puniu eles, né? Aí foi o outro tema de ontem, mas eu quero dentro desse mesmo assunto, quase que o mesmo, né? Aqui no capítulo 10 é quase que o que eu quero falar, é parecido com o de ontem, capítulo 9. Pelo menos está incluído os personagens, que é os gibeonitas, que foi ontem no capítulo 9, e Josué. Os personagens são os mesmos. Só que eu quero focar hoje a bondade de Deus na vida de Josué e ele aceitar. Porque a bondade de Deus está em nossas vidas, na vida de todo filho de Deus. A bondade dele está em nós. Mas você lembra que Paulo dizia? Paulo dizia não, ele dizia e deixou escrito na Bíblia: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, não faço. Então não é somente Josué, todos nós, né? Tem uma luta terrível contra esse eu. Esse é um inimigo chamado eu. Ele está lá querendo prevalecer o tempo todo. A gente gosta de amaciar esse eu. Tudo que amaciar ele, a gente fica tão feliz. Tudo que for assim, que é favorável para o eu. Você sabe o que é o eu, né? Bem, aí o que aconteceu com o Josué? Ele venceu. E eu quero que você aprenda, eu quero aprender com ele. Vamos aprender com ele? Ele venceu, ele teve o mesmo sentimento que eu e você teríamos. Nós teríamos esse sentimento num dia que você é diferente de mim. Depois de alguém me fazer o mal, que a pessoa me procura, a primeira coisa que vem é a hora da vingança. Ah, tá bom, agora eu vou deixar. Tá bem, não fez assim comigo, não aprontou comigo? Pois agora vai saber quem eu sou. Pois agora não vou ajudar. Não é assim que a gente pensa? Mas se a gente vencer, meu Deus, nós estaremos dando uma grande alegria ao Senhor Jesus. Porque tudo que Jesus quer é obediência. Sacrifício não. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele, Jesus, falou para nós amarmos os nossos inimigos. Aqueles que nos fizeram mal, nós temos que orar por eles, temos que amá-los. Quando fala amar, não é você conviver com o inimigo dentro da sua casa, mas está falando para você, se ele precisar de você,
Adoeceu, você ora por ele. Está passando fome, você dá comida para ele. É assim que Jesus ensinou. Então, se a gente obedece, está agradando ao Senhor, é uma grande alegria para o nosso Deus, porque Ele não gosta de que nós sejamos punidos, e todo que desobedece já sabe, não é? A consequência do pecado, da desobediência, é instantânea. Não tem para onde correr. Vem. Aí é uma alegria para Jesus ele não ter que deixar que a gente seja punido, né? Porque ele não gosta de punir. Na verdade, ele não pune. São os resultados. A gente planta e a gente colhe. Na verdade, é a gente plantando e colhendo. Se planta desobediência, vai colher desobediência, que vai ser outro problema. Tantos pais que às vezes exigem tanto dos filhos, não é? Eu mesma, que sou a líder de multidões, eu tenho visto isso. Os pais exigem tanto dos filhos e esquecem de obedecer. Pensa que é diferente. Se nós temos líderes espirituais, nós precisamos de obedecê-los. Então a gente não obedece, os filhos presenciam isso, vê os comandos que os líderes dão, e eles veem os pais, observam os pais. Porque eles não estão surdos, nem cegos, a criança observa, está à distância, ele pode estar na porta do templo, está ouvindo o que os pastores, os bispos, os apóstolos estão falando cá dentro, no púlpito. Eles têm capacidade de assimilar tudo, uma criança. Então a criança vê o que os pais estão recebendo de comando, de orientação, para obedecer, para fazer. E aí quando chega em casa, aí tem as exigências que os pais fazem com os filhos, né? E aí eles vão acumulando tudo. Eles estão crianças, eles não podem fazer muita coisa. Aí estão vendo vocês pedindo coisas, os pais pedindo coisas para eles, e quer obediência e disciplina quando não obedece. E eles estão vendo o que você, papai, mamãe, está desobedecendo daquilo que eles ouviram falar lá no culto, lá no púlpito, o pastor, o apóstolo, o missionário falou. E aí, problema sério, quando chega na adolescência, aí a gente, não sei o que aconteceu com esse menino, levei tanto esse menino para o templo, temos que dizer assim, levei para a igreja, porque em casa eles não acham que é igreja não. A igreja somos nós, né? Então, em casa nós somos igreja, no templo nós somos igreja. Aí diz assim, eu levei tanto esse menino para o templo e hoje esse menino se desviou do caminho, não quer nada com Deus. Sei o que está acontecendo, 2 pesos, 2 medidas. Você cobrando aquilo que você não faz, ou que não fez. Como é que você tem líderes e não obedece? Deus deixou os líderes para serem obedecidos, são representantes de Deus aqui na terra. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E aí, o que acontece aqui do Josué? Ele deu uma grande alegria para o Senhor. Josué deu alegria ao coração de Deus. Os gibeonitas foram socorridos por ele. Ele venceu o inimigo chamado eu. Eita inimigo terrível. Josué conseguiu vencer, pelo menos, e várias vezes aqui a gente vê as vitórias dele, porque ele conseguiu vencer o inimigo chamado eu. Qualquer herói que você vê no meio do povo de Deus é que ele conseguiu, porque a gente não faz a obra de Deus assim, que beleza fazer. Não, geralmente, principalmente se é para você ir num bairro pobre, ter que levar comida, ter que servir as pessoas pobres, ter que ir num lugar feio, aquelas casas horríveis, você está ali no meio daquele povo, sai da sua casa confortável, não vai assim porque a gente gosta, é verdade? A gente vai porque a gente sabe que o Senhor diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Toda, então todas são todas. Eu não posso deixar um bairro aqui marginalizado para ir evangelizar aqui pertinho do templo, que é mais fácil para mim, da minha vizinhança, que é mais fácil. Eu tenho que avançar. Eu tenho que ir em todos os lugares. Então, a gente vê que a gente tem que estar vencendo um inimigo chamado eu. O meu eu, já basta, eu estou aqui com a minha vizinhança, já preguei evangelho para Mariazinha, para Joaninha, a minha vizinhança toda já preguei evangelho. Então, já fiz minha parte. Sua parte é o mundo inteiro. Pregar o evangelho ao mundo inteiro.
todo o mundo inteiro para você é o que está ao seu alcance. Então, sua cidade está ao seu alcance. Seu bairro, sua rua, seu bairro, sua cidade está ao seu alcance. Os bairros da sua cidade estão ao seu alcance. Tem ônibus, tem bicicleta, tem moto e tem as pernas saudáveis que Deus lhe deu. Então, vamos à obra, vamos pregar o evangelho? Vença esse eu, é o pior inimigo. Ele sempre tem uma desculpa para dar. Ah, tanta gente para fazer, somente eu que tenho que fazer? Ah, negócio de que os solteiros cuidam das coisas de agradar ao Senhor. Os solteiros. E o solteiro tem que fazer o pé de meia para poder, quando for casar, ter tudo direitinho. Vai ficar somente fazendo a obra, é? Negócio de solteira. Olha como é que fica o eu, viu? O eu lhe diz isso aqui. Não é somente solteiro, não. Tanta gente aí que pode fazer. Os casados que bem podem, porque eles já estão satisfeitos, já têm sua mulher, seus filhos. Mas o solteiro tem que lutar para ter o pão de cada dia, para quando casar, para ter sua casa, para ter tudo. Tem que lutar. Como é que vai fazer a obra? Eita, eu, terrível, né? Ele inventa a história, viu? Contrário à palavra, e aí se dá mal. A palavra diz que os solteiros cuidam das coisas como agradar ao Senhor. Qual é a coisa que agrada ao Senhor? Mas que agrada ao Senhor é você ter fé, que a palavra diz, sem fé é impossível alguém agradar ao Senhor. E a outra coisa, se você tem fé, você tem obras. Se você tem obras, você vai fazer as obras principais determinadas para a sua vida, que é pregar o Evangelho. Consolidar, ganhar, consolidar. Ganhar, consolidar, ganhar, consolidar, discipular e depois ainda enviar. Graças a Deus eu consegui enviar bastante pessoas. E estou aqui discipulando. Termino a equipe, pego outra. E aí nós vamos vencendo o eu, tem que vencer o eu. Não é? Meu esposo estava falando dessa live das 19 horas, eu acho que foi no domingo. Foi domingo, não sei. Falando sobre a minha idade, com 72 anos, e ainda todos os dias, desde a madrugada, pegando meus livros, pegando o computador, pegando para fazer as pesquisas, para estudar, para passar para vocês os ensinos. Porque eu quero que vocês sejam conhecedores de Deus. Se eu falar a palavra da maneira distorcida, vocês vão conhecer um monstro. A gente deformando a palavra, falando coisas que Deus não falou, vocês vão conhecer um monstro. Vige, que Deus é esse? Porque falou a palavra distorcida, mas se você falar a palavra como ela é, do jeito que a palavra é, tenho certeza que você vai ter uma imagem linda do Senhor. Você vai imaginar que Deus lindo é esse. Né? Se falar a palavra do jeito que ela é. Então nós estamos dizendo aqui a palavra do jeito que ela é. Josué procedeu de que maneira? Anulando o seu eu, aquela coisa, aquele sentimento de vingança. Porque eles me enganaram. Porque ver a gente ficar chateado na vida é se ver que alguém enganou, não é verdade? Josué venceu. Você pode vencer também. Você tem o Espírito Santo, você pode todas as coisas naquele que ele fortalece. Alguém te enganou? Você consegue. Você consegue vencer. Assim como Josué venceu, você também pode vencer. Você vai conseguir. Josué venceu, quer dizer, já imaginou? Eu fico imaginando a situação. O pessoal chegar a fazer ele de bobo, dizer que era estrangeiro, que estava de muito longe. Uma palhaçada, né? Josué acreditou e a pessoa não gosta desse negócio. Mas graças a Deus Josué venceu. E eu quero focar nesse momento é justamente isso, que você e eu, que nós sejamos essas pessoas vitoriosas, vencendo o pior inimigo. Esse é o pior, o eu. Vencendo um inimigo chamado eu. E eu quero dizer para você com toda a certeza, com toda a experiência que eu já tenho, que esse é o pior inimigo. Satanás é o pior no sentido de não parar, querer matar, roubar, destruir o tempo todo, né? Mas se o nosso eu não tivesse assim disponível para ele, ele não ia ter poder de nada, não ia fazer nada. É o nosso eu que a gente exalta, idolatra nós mesmos, e aí o que a gente gosta, o que a gente quer, e Satanás está ligado nisso, está conectado nisso. Ele vem de cheio, por isso que ele fica cheio de ousadia, cheio de poder, cheio de poder, não é poder mesmo, cheio de força, porque poder só tem o Senhor Jesus.
Ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, todo o poder foi dado para ele no céu e na terra. Então, quem tem poder mesmo é o Senhor Jesus. Satanás tem a força, porque eu e você damos quando nós ficamos idolatrando o nosso eu. Eu sou tão bonzinho. E como é que aqueles gibeonitas vieram para cá me enganar? Eu sou tão assim com Deus. O meu Deus sabe como eu sou. Eu sei como eu sou em Deus. Eu sei que eu sou em Deus. Como é que aqueles gibeonitas vieram me enganar? Pois é, enganaram e ele conseguiu vencer o pior inimigo, que foi o eu dele. E ele foi ajudar os gibeonitas. Essa é a parte que eu quero destacar, que eu estou destacando aqui nesse capítulo 10. Achando que eu e você, a partir de hoje, vamos estar nessa pegada, vencendo o nosso eu. Eu sei que a gente já conseguiu vencer muitas vezes, mas teve algumas vezes que a gente não venceu e deu problemas sérios. Então vamos diminuir as derrotas. Vamos ficar vencendo o nosso eu, porque a gente vai diminuir muitas derrotas que já tivemos nas nossas vidas. Muitas derrotas. Porque a gente não venceu o eu. Eu lembro-me, quando eu estava para vir para Lagoinhas, a gente engana todo mundo, mas não engana Deus, né? Então eu queria vir para Lagoinhas, porque eu estava desenganada da medicina. Não era desenganada porque o médico descobriu a doença. Não, eles não descobriram a doença. Estava desenganada porque não tinha mais tipo de exame da época que eles pudessem fazer para descobrir que doença eu tinha. Então, quando eu digo desenganada, era pelo fato de eles não terem mais nenhum tipo de exame na época. Lembra que foi há 50 anos atrás. Eu estava na casa dos 20 e poucos anos, quando eu vivia de médico em médico, de clínica em clínica. Meu marido praticamente casou com a farmácia ambulante. Eu vivia doente o tempo todo. E aí, ele na luta lá no polo petroquímico, não tinha tempo para estar me acompanhando. Eu me aproveitei disso e não falei nada para ele, que eu estava sem ter mais recursos. Porque eu não queria preocupá-lo. E uma coisa eu digo para vocês, a mulher deve evitar o máximo de falar de doença com seu esposo, para não desanimá-lo. A gente tem que falar de coisas boas, não é? Para poder o homem sentir que tem uma heroína do seu lado. E aí ele fica empolgado, né? Mas se você todo dia tiver uma queixinha de doença. Aí eu não quis falar nada de dizer, meu filho, sabe a coisa? A situação minha tá difícil. Sabe o que o médico me disse? Depois de andar tanto em médico como você vê, aí agora, depois de todos os exames, ele disse que não tem mais nenhum exame para fazer. Todo exame que tenha na época, os mais sofisticados, foram feitos. E não descobriu o que eu tinha. Aí eu tinha essa desculpa para querer sair da minha terra, de Alagoinhas. Mas na verdade, eu não venci, foi o meu eu, sabe? Essa é uma desculpa, foi a que eu dei para minha família. Vamos embora, não disse por quê, mas vamos embora que lá estão minhas irmãs. Eu queria estar com minhas irmãs, que eu não tinha pessoas do meu sangue assim, tão próximo como tinha aqui em Alagoinhas. Então eu queria vir. Mas o motivo mesmo é porque eu não tinha vencido o meu eu. Sabe qual é o motivo que eu não tinha vencido? Sabe que o motivo era esse? Lá, além das minhas cunhadas, as familiares que são tudo prima, tudo parentela, que eu sou casada com primo, além delas não poderem me ajudar, elas ainda tiravam de nós. Cada um tinha um motivo. Uma queria comprar casa, aí vinha para meu marido. Uma queria comprar um carro, vinha para meu esposo. Outra queria comprar um sítio. Tudo que eles queriam, meu marido tinha que ficar dia e noite a serviço deles. E eu, como filha especial, eu queria ter uma casa de praia para ir distrair com ele no final de semana. É muito importante a água para um autista. Então eu achava que eu tinha que ter uma casa de praia, porque é importante para um autista tomar banho de mar, tomar banho de rio. A água ajuda bastante nessa área do emocional. E a gente não tinha conseguido, porque não podia conseguir. A parentela, sabendo que ele era o mais próspero da família, dos irmãos, então já sabia que tinha essa prosperidade. O polo petroquímico naquele tempo, quem estava no polo petroquímico era rei. Então, todos vinham para ele. Aí eu pensei assim, olha, não venci o meu eu. Eu pensei assim, olha, eu vou sair daqui, essa é a minha vingança, eu vou aproveitar o motivo que eu tô assim, desenganada da medicina, não tem mais exame para fazer, eu
Eu vou para o interior, vim no sítio, minhas irmãs vão cooperar comigo, estavam me ajudando e tudo mais, e eu fico tranquila. Mas era só a capa de cima, para poder ter um bom motivo assim. Mas o motivo mesmo é que eu queria me ver livre daquela perseguição de pessoas atrás do meu marido para pegar tudo que ele tinha e ele sem ter condição de comprar nenhuma casa de praia, não teve condição de comprar. Porque era acabando uma coisa e chegando outra. Já uma terminou e não pagava não, é claro. Irmãozinha, né? Algumas pagavam metade, algumas não pagavam nada. E lá se vai o dinheiro. Eu vendo meu marido sendo o tempo todo sugado pela família e não tendo minha casa de praia. Então eu não venci o meu eu. Aí pronto, fiquei chateada, fiquei guardando aquela chateação calada. Em vez de passar a rasteira no meu eu e ficar na minha lá com Jesus, porque já estava desenganada, não tinha nenhum exame para fazer, mas isso não impedia que eu ficasse lá mesmo. Mas não, achei, não vou para o interior, vou morrer lá no sítio, vou ter um sítio, ficar lá debaixo de uma mangueira tomando fresquinho até o dia que Jesus me levar. Pois é, eu não venci o meu eu. Mas como Deus gosta de pegar maldições e transformar em bênção, aí essa minha vinda para Lagoinha gerou. Quem tem promessa, olha aí o resultado. Se eu tinha uma promessa, tinha um chamado de Deus, uma promessa de Deus, desde meus 17 anos, de ser essa pessoa que estaria pregando o Evangelho. O Senhor me prometeu me encher minha boca cada vez que eu abrisse para falar das grandezas dele. Ele me escolheu para isso e ele não abriu mão. Mesmo eu fazendo essa arte, sendo vencida pelo meu eu, ele me transformou o ambiente que eu estava na maneira de chegar no ponto que ele queria. Onde eu caí, em um bairro onde era um verdadeiro pedaço do inferno. E eu tive que chamar por Jesus Cristo e abrir a boca, e ele encheu, e ali eu deixei uma congregação pronta para servir ao Senhor Jesus. É brincadeira? Mas foi assim, eu não venci o meu eu. Mas graças a Deus que Josué venceu o eu dele. Aqui é o capítulo 10 de Josué. E ele venceu o eu dele e foi servir aqueles que enganaram a ele. E, no entanto, eu estava, sem querer, ficar ali a serviço da família do meu marido, que na verdade era a minha família também, que ele é meu primo. Mas não, somente servindo essas primas, essas minhas cunhadas que são minhas primas, o tempo todo, a casa de praia não comprou. Cadê minha casa de praia? Hoje eu não tenho casa de praia, estou tão feliz com Jesus. Mas naquele tempo eu estava sem vencer o eu, misericórdia. Era uma coisa séria, eu quero minha casa de praia. Todo dia tem alguém pegando dinheiro na mão dele, todo dia tem uma irmã pegando dinheiro, um irmão. É o tempo todo, eles não tiram o olho do meu marido, o dinheiro do meu marido, que é isso? Aí não venci o meu eu. Aí Deus, como ele é cumpridor de promessas, aos meus 17 anos ele me chamou e disse, você vai encher. Você vai ter abrir a boca para encher. Onde você chegar, você vai pregar, você vai falar a minha palavra. Você vai ser uma missionária, você vai ser uma pastora, você vai ser uma bênção para mim, no meu reino. E ele fez isso. Quando eu imagino o bairro que eu cheguei, eu não vou citar o nome, porque eu não quero marcar o bairro, mas é um pedaço do inferno o bairro. Pense que eu fui perseguida de todas as maneiras, mas ali ficou uma congregação cheia de pessoas que foram através da minha vida, sem contar outras congregações que foram fundadas com pessoas também que foi através da minha vida. Imagine vocês que eu tinha um programa 3 vezes ao dia. Coloquei um alto-falante lá no sítio e eu pregava o evangelho 3 vezes ao dia, de manhã cedo, às 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. Quando o vento estava favorável, ia até as cidades circunvizinhas, a depender do vento para levar a minha voz. Então, queridos, aqui nós estamos vendo a necessidade de a gente vencer o eu. Mas a misericórdia do Senhor alcança a gente. Espero que quando você não venceu o eu, o Espírito Santo te pegue como me pegou. Mas o melhor de tudo é a gente obedecer. Melhor obedecer. Vença seu eu, que é uma obediência a Deus. Você, no momento que você fica no eu, você está fora da gramática do Senhor. A gramática do nosso Deus é Ele, depois você e por último sou eu. E se a gente sai da gramática dele, dá problemas. Então é melhor nos obedecermos.
Ele diz para amá-lo sobre todas as coisas. Então, primeiro é ele. E ao próximo como a si mesmo. Depois é o próximo. E aí, por último, sou eu. Então, se a gente vence o eu, você vai ser vitorioso onde você chegar. A nossa vitória só depende da gente vencer o eu, porque o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É porque eu quero assim, porque é desse jeito que eu gosto, e é assim que eu vou, e é para tal lugar que eu vou, e eu não quero desse jeito. É uma coisa séria, uma idolatria de nós mesmos. Tenhamos cuidado, porque a idolatria pior não é daquele bonequinho na parede com a velhinha acesa, não. A idolatria pior é essa que só você sabe. Quantos ídolos está dentro desse coração? Então tira em nome de Jesus para ser uma Josué, para ser um Josué. Tira as idolatrias. Veja quanta vitória esse homem teve. E você vê aqui no capítulo 10 a razão por quê. Porque ele não estava dando o primeiro lugar para ele, mas sim para Deus. A gente vai vendo em outros capítulos, já viu nos capítulos anteriores, somente vitória. Josué foi um guerreiro terrível, tremendo, nas mãos de Deus. Glorificou o nome do Senhor. Por conta dele, o Senhor Deus foi conhecido em toda a terra. Mas a gente precisa ver exemplos como esse e não ficar somente admirando. A gente precisa saber que a palavra de Deus é para mudar a nossa vida. Ela não volta vazia, ela é viva e eficaz. Espero que hoje você esteja com uma mudança grande. Eu e você. Sempre verificar como é que está a minha gramática. Não deixe de fazer isso. Eu estou na minha gramática ou na gramática de Deus? Os pronomes pessoais estão do meu jeito ou do jeito de Deus? Aí se você vê que tem o eu na frente, se renda, vai para o pó, chore, Senhor, eu não posso. Eu não posso deixar esse eu passar na frente. Esse é meu pior inimigo. Detona ele, Senhor, em nome de Jesus. Detona esse eu. Detona, Jesus. Pede a ele para fazer isso. A coisa que a gente deve ter mais medo, mais cuidado, é disso aí. A gente tem com medo de vírus. A gente tem medo, é claro que Deus deixou em nós esse sentimento de defesa, não é? A gente se defende, a gente procura fazer a nossa parte, a gente procura confiar em Deus. E a gente tem esse medo normal. Esse é o normal. Mas o medo mesmo, o pavor que nós devemos ter é desse eu tomar frente. Se ele toma a frente, é uma vida derrotada. Mas se o eu é esmagado, é crucificado, a tua vida será de vitória, assim como foi a de Josué. Crucifica esse eu em nome de Jesus. Não é um conselho meu, é um conselho da palavra de Deus. Está escrito em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões. Se você crucifica o eu, você está crucificando a carne, porque ele só vai a favor da carne. Ele só faz a carne prevalecer. Então crucifica esse eu e você verá que vitória esmagadora a todos os inimigos que querem detonar o reino de Deus. Você vai ser aquela vencedora, aquele vencedor. Josué conseguiu detonar todos esses povos que estavam aqui em Canaã. Ele parou quando envelheceu. Nós vamos ver nos próximos capítulos que ele, quando envelheceu, Papai do Céu tem um tempinho certo, né? Envelheceu, ele aí já, não é que ele aposente a gente, mas a gente já vai pegando mais leve. Eu, por exemplo, já envelheci, já não estou aquela mulher lá no púlpito, pulando, saltando, não estou de viagem em viagem, né? Estou aqui sentadinha e o Senhor me abençoando desse jeito. Quando a gente envelhece, Deus não aposenta, não. Você vê o caso do profeta Samuel, o povo disse que ele estava velho, não queria mais ele, mas Deus deu trabalho para ele. Deu o serviço dele de outra maneira, mas ele continuou trabalhando. E eu também estou aqui trabalhando, né? Estou trabalhando. Mas só quando a gente envelhece que Deus muda de posição. Se a gente trabalhar corrido, subindo, descendo, aí Deus já bota a gente num lugar só, numa cidade só, trabalhando naquela cidade. E é diferente. Os trabalhos mais leves, não é? Mas só parou Josué, só deixou de prosseguir quando envelheceu. Mas toda a juventude de Josué foi batalhando e vencendo, porque ele não ficou iludido com o eu dele. Pode verificar, todas as pessoas que prosseguem, que conseguem estar ampliando o reino de Deus,
vencendo o inimigo, são essas que não deixam o eu prevalecer. O eu já gosta de dizer assim, mas está doente. Descansar que está doente. Não, você não está bem, tem que se cuidar. Como é que você vai pregar assim doente? Como é que você vai visitar assim doente? Aí, como é que você vai ficar aí nas madrugadas estudando assim doente? Estudando Bíblia, vá dormir. O eu gosta desse negócio, viu? De ser amaciado. Tá vendo que Deus não vai te cobrar nada, você doentinha? Você sabe que as pessoas que vencem o eu, ela pode ser um deficiente físico, sei o que for. Você vê pessoas deficientes físicos que vencem o eu, faz coisas que um perfeito não faz. Perfeito, saúde perfeita e não faz porque não venceu o eu. Agora uma pessoa pode estar detonada fisicamente, mas se ela vence o eu, não fica se fazendo de vítima, não tá vendo que eu sou uma pobre coitada. Olha aí, eu cuido de um filho excepcional, meu filho excepcional. Só isso seja bastante, eu não posso fazer mais nada, só de cuidar do meu filhinho. Não venceu eu. Você pode todas as coisas, aquele que fortalece, você pode cuidar do seu filho excepcional, você pode dar assistência a ele, e o Senhor te dá condição de você fazer a obra dele simultaneamente. O filho excepcional, eu admiro a pastora Elizabeth, glória a Deus pela vida dela, é Deus que faz isso na vida dela. Essa mulher tem um filho especial, mas ela não fica parada, ela tem discipulado, a convocação que é feita para alguma obra que tem que fazer no reino, ela vai. A gente tem jeito, queridos. As pessoas que estão lá no mundo, que estão fora da obra de Deus, que não são filhos de Deus, eles deixam filhos até à toa para poder fazer as festas dele. Deixa na mão de qualquer pessoa, os filhos. Faz coisas terríveis, mas vão fazer aquilo que eles pretendem, que é a carnalidade deles. Agora, no reino de Deus, a gente esquece do Senhor, que Ele é o primeiro, é Ele, esquece disso e começa a olhar o nosso eu. Mas como é que eu posso fazer isso? Tem tanta gente aí que não tem filho especial e aí pode fazer, eu não, eu tenho que cuidar do meu filhinho. Você não pode desprezar seu filho, que a palavra diz que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que os infiéis. Mas Deus deu sabedoria para nós temos inteligência, todo ser humano é inteligente. E os filhos de Deus são duplamente inteligentes. Tem a inteligência dele própria, que Deus deu, ainda tem a do Espírito Santo que habita dentro de nós. Aí arraso total no reino das trevas. Não é isso? Aí o Senhor mostra como é que a gente faz. Você faz assim, você deixa de comprar aquele sapato alto, aquela roupa linda, e você convoca uma pessoa de qualidade, pessoa de confiança, e deixa olhando seu filho, e você vai lá fazer a obra. Tem que ser assim, queridos, esmagando o eu. O eu vai ficar cheio de coisa, de desculpas, mas não. Vai dizer que eu não estou cuidando do meu filho. Você está cuidando do seu filho e você vai fazer essa viagem, vai deixar alguém de confiança, só que você vai renunciar você mesma, tomar a sua cruz. A renúncia é o seguinte, aquela roupa linda da vitrine que você queria comprar, você vai dar o dinheiro para aquela pessoa que com cuidado vai ficar no seu lugar para cuidar do seu filho. Uma pessoa especializada, porque você quando faz isso, você está cuidando da família, que é uma obra de Deus também. Então não é deixar o filho à toa, na mão de qualquer pessoa, mas tem um filho especial, a gente procura, aperfeiçoa alguém, ensina alguém como cuidar dele, a gente ensina e paga mais caro se for preciso. Não tem pagamento, a gente dá uma gratificação maior, porque não tem pagamento para uma obra dessa, mas Deus providencia pessoas que vêm de coração aberto para receber um pouquinho a mais, uma gratificaçãozinha maior, mas também vai fazer tudo certinho, tudo direitinho. E você vai fazer a obra lá em tal lugar que Deus mandou, e depois você volta e vai ficar com seu filho especial, cuidando dele. Eu digo isso com minha vida, eu digo isso na minha experiência. Eu nunca fiquei parada por causa de um filho excepcional. Agora, pense no que eu quero de melhor para aquelas pessoas que vêm cuidar. O que eu posso dar o máximo eu faço para aquela pessoa, porque também eu não quero qualquer pessoa, porque meu filho é tesouro de Deus, é herança do Senhor. Então não é qualquer pessoa, é pessoa de confiança, pessoa que eu posso sair e deixar saber que vai cuidar bem.
e pessoas que estão na mão do Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus. Então aí eu saio tranquila, não vou passar a vida toda, é somente aquele período, e faço a obra de Deus e volto. Porque eu não posso amaciar o meu eu. Ah, meu eu, você sabe, né, meu eu? A gente sofre tanto, tanto. Um filho especial, só Deus sabe como é o sofrimento. Então, em nome de Jesus Cristo, seja vitoriosa, não tenha nada para lhe impedir. A obra de Deus está aí para ser feita, o reino de Deus precisa ser ampliado. Então, não amacie o seu eu, não amacie o ego, eu, como se queira chamar, porque ele é o seu pior inimigo. Muitos estão aí paralisados porque foi dar ouvido ao eu. Não faz nada na vida. Simplesmente no domingo sentar no banquinho, ouvir o pastor falar e mais nada. E o reino de Deus não é para você ficar somente sentado dentro de um templo ouvindo o pastor falar. É para você agir, é para você atuar. É para ter discípulos. É para fazer discípulos. Então, precisamos vencer esse pior inimigo. Porque, se você não sabia, esse inimigo chamado eu tem detonado muitas vidas. Tem paralisado muitas vidas. O reino de Deus não está mais amplo por causa desse inimigo chamado eu. Se não fosse esse inimigo chamado eu, o reino de Deus já tinha avançado de tal maneira que Jesus já tinha vindo. Você pensa que ele não já está querendo vir? Mas ele não vem quando tiver alguns que ainda têm a salvação. Tem alguns que estão aí que precisa ser salvo, que quer a salvação, mas não chegamos até ele ainda. Não chegamos até eles por causa do eu, o nosso inimigo. Ele tem sempre uma saída. Não, você sabe, não é com você essa obra não, viu? Essa obra não é para você. Aí, queridos, em nome de Jesus Cristo, hoje o despertamento é esse. Josué deu uma grande alegria para o Senhor. Um guerreiro batalhador. Ele não deu lugar para o eu, ele deu lugar para ele, o Todo-Poderoso. Você vê, o homem é tão abençoado que não tem outro, não tem, ficou o livro com o nome dele. E tantos outros que Deus deixou o nome